Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior e com certeza o Sanji amassaria o Zoro na pancada. Hoje nós vamos falar de argumentos. Muito bem, o argumento é aquilo que você usa para tentar convencer alguém do seu ponto. Ele geralmente é formado por duas ou mais premissas, dependendo, e uma conclusão. As premissas são as razões que levaram você a pensar naquilo e vão ser aquilo que vai te ajudar a convencer a outra pessoa de que você tem razão. Nós podemos classificar os argumentos em verdadeiros ou falsos, válidos ou inválidos, corretos ou incorretos. Eu vou explicar como essa classificação é feita e depois nós vamos ver um exemplo e classificar esse argumento. Então, primeiramente, verdadeiro ou falso. Esse diz respeito unicamente às premissas. A premissa na qual aquele argumento é baseado está correta? Se sim, é verdadeiro. Agora, se estiver incorreto, é falso. Ou seja, basicamente diz respeito à frase ou às frases iniciais. Elas estão falando a verdade sim ou não. A seguir, nós temos se ele é válido ou inválido. Isso aqui diz respeito unicamente à estrutura do argumento. Independentemente se ele parte de premissas certas ou erradas, se ele estiver corretamente montado, se ele estiver organizado da maneira correta, ele vai ser válido. E por fim, nós temos se ele é correto ou incorreto. Aqui, ele leva em conta os dois critérios anteriores. Para o argumento ser correto, ele não só tem que ser válido, como também precisa partir de uma premissa verdadeira. Ao lado, vamos ver um exemplo aqui. O exemplo diz o seguinte: todo homem casado tem filhos. Francisco é casado. Logo, Francisco tem filhos. Primeiramente, esse argumento, ele parte de premissas verdadeiras? Não. Por quê? Ele diz claramente que todo homem casado tem filhos. E isso não está correto. Existem homens casados que não possuem filhos. Mas você pode pensar, mas talvez o Francisco tenha filhos mesmo. Ok, não duvido disso. Mas o argumento é falso ao dizer que todo homem, sem exceção, se for casado, possui filhos. Se dissesse, por exemplo, a maioria ou uma certa quantidade de homens casados possui filhos, aí ele poderia ser verdadeiro. Mas como ele diz que todos, é falso. Então, o argumento é falso. Seguindo, esse argumento, ele é válido ou inválido? Ele é válido. Mesmo sendo falso, ele ainda pode ser válido, pois, como dissemos, a validade ou invalidade independe das premissas. O argumento, ele está estruturado de maneira correta. Se todo homem casado tem filhos e Francisco é casado, então é bem lógico pensar que Francisco, seguindo esse pensamento, tem filhos. Claro, nós vimos aqui que essa afirmação está incorreta, mas partindo do pressuposto que isso daqui é verdade e que realmente todo homem casado possui filhos e que Francisco é casado, não tem motivo para não pensar que ele não teria. Ele poderia vir a ser a exceção do caso, mas é exatamente isso, exceção. E nesse caso a exceção confirmaria a regra. Então, mesmo sendo mentira, este argumento é válido. Por fim, ele é correto ou incorreto? Como dissemos aqui, para o argumento ser correto, ele precisa ser válido e partir de premissas verdadeiras. Esse argumento, ele é válido, mas ele parte de uma perspectiva falsa, que é a de que todo homem casado tem filhos. Então, este argumento está incorreto.
Se você quer provar para alguém que o Francisco tem filhos, dizer que todo homem casado tem e que o Francisco é casado não é uma boa forma, pois afinal nem todos os homens casados têm filhos. E aqui, estruturando conforme essa bolinha, o grupo do meio, que é o menorzinho, é o Francisco ter filhos, o aqui intermediário é o Francisco ser casado, e o grupo mais abrangente é que todo homem casado tem filhos. Então, relembrando, verdadeiro ou falso diz respeito ao conteúdo das premissas, válido ou inválido diz respeito à estrutura, e correto ou incorreto diz respeito à soma desses dois. Bom, pessoal, encerramos por aqui. Eu espero que você tenha entendido tudo. Continue nos acompanhando e até o próximo vídeo.